Sejam bem-vindos todos aqueles que gostam de Mirtilo, e eu sou o Eric. E pessoal, mais uma vez eu tô voltando aqui para falar novamente dessa plantinha maravilhosa que a gente tanto ama e que eu tô sinceramente viciado ultimamente em falar sobre ela. Eu tô falando da nossa querida 9 horas. Isso mesmo, pessoal. Só que dessa vez eu queria abordar um tema um pouquinho mais específico. Tipo, você que tem jardim e tem as suas 9 horas no seu quintal, você costuma passar um tempinho sentado do lado delas, observando o vento batendo nas folhas e todo o complemento do jardim, mas você já parou para reparar nos insetos que aparecem perto dela ou voando, coletando seu pólen, seu néctar? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente de um insetinho, um que é, assim, por mim e acredito que por muitas pessoas, favorito delas. Eu tô falando das abelhas sem ferrão. Isso mesmo, abelhas que são nativas aqui de São Paulo, mas que têm a característica de não ter ferrão. Ou seja, são insetos pacíficos, insetos que não vão causar nenhum transtorno enquanto você tá aí no seu jardim, né? É bem diferente daquelas abelhas convencionais que picam e, apesar de serem bonitas, né, tem esse problema. Fazem a gente se sentir desconfortável no jardim e muitas pessoas, quando vêm visitar o nosso jardim, acabam se assustando e espantando as benditas, né? No vídeo, pessoal, a gente recebeu a visita aí de uma abelha mirim, né? É muito comum aqui na minha região. Eu não sei onde é que tá o ninho delas, mas elas frequentemente visitam meu jardim, então eu acredito que elas estejam por perto, não sei onde, né? Muita gente confunde as abelhinhas sem ferrão que aparecem no jardim com moscas, e às vezes as pessoas até matam elas, achando que são moscas, né? Mas esses bichinhos são fundamentais para a saúde do ecossistema. Por exemplo, você sabia que as suas 9 horas vão florir com mais intensidade se elas são frequentemente visitadas por essas abelhas? Porque as flores, pessoal, elas têm uma função na natureza. Elas são o órgão reprodutor das plantinhas. Claro que, se a gente for parar para pensar, isso parece até um pouco pornográfico, mas é a forma que as plantas têm de exibir os seus órgãos sexuais. E quando uma abelhinha vem e pousa numa florzinha, ela coleta o néctar, né? Que é o alimento delas. Elas levam para sua colônia e fazem o mel, fazem seu própolis, fazem também o saburá, né? Que é como o pessoal chama aqui no Brasil, a reserva de pólen. Mas durante a coleta desse pólen, ela tem que visitar várias flores. Então ela vem em uma, depois voa, levando o pólen para outra e assim por diante. E nesse processo ela acaba deixando cair um pouquinho do pólen que estava nas outras plantinhas. E aí é feita a fertilização dessas plantas, pessoal. Isso, além de ser extremamente importante para a natureza e para o ecossistema, isso também estimula demais a floração das suas plantinhas. Quando a plantinha percebe que ela criou uma florzinha e essa florzinha cumpriu a função dela, ela vai querer fazer mais flores. Então você pode perceber que ao lado tem um raminho com várias florzinhas fechadas e com pequenos bolinhas assim. Essas bolinhas que estão mais ali na parte inferior do talinho com os botões de flores, eles são flores que já cumpriram a sua função, já foram fertilizadas e ali está sendo produzidas sementes, a próxima geração, né? Então é algo magnífico ver como o ciclo da vida se completa e como isso é importante para que a gente tenha um jardim muito bonito. Muita gente pensa que as plantas são apenas questão de você molhar e de você colocar num lugar bom, mas não, elas são seres vivos e elas pertencem ao ecossistema. Então se você quer ter um jardim saudável, ter um jardim sempre florido o ano todo, pensa nisso. As plantas, elas fazem parte da natureza e elas precisam seguir o ciclo da vida delas. E isso, pessoal, é lindo de ser observado. É algo que você, quando vai constantemente ao seu jardim, passar o seu tempinho, tem que dar uma atenção. E eu garanto para vocês que vocês
não vão se arrepender de acompanhar esse processo. É lindo, você se sente conectado com a natureza. Você sente que o jardim faz parte de você. E pessoal, eu sei que apesar de serem insetos inofensivos, muita gente tem medo, né, dos insetos. Mas pessoal, eu acho que a gente deveria começar a repensar um pouquinho essas coisas, porque muitas pessoas têm medo dos insetos por acharem que eles vão picar você ou eles vão te causar algum mal. Mas a verdade é que para você observar bem um campo de flores, você precisa de uma certa forma se acostumar um pouco com os insetos. E claro que no começo é muito difícil, a gente vai ficar extremamente espantado com eles voando perto da gente. Mas pessoal, uma coisa é certeira a respeito de um ecossistema no jardim. Se o seu jardim é saudável, ele vai ter a presença de insetos benéficos, como por exemplo as abelhas sem ferrão ou as joaninhas, que são insetos que nós adoramos observar, porque eles são fofos e eles trazem sentimentos positivos quando a gente está perto deles. Vai me dizer que você não fica feliz quando você está sentado no seu jardim e uma joaninha vem e pousa em você. Ou quando você está lá observando a natureza e você vê aquela bela borboleta voando e desfilando pelo seu jardim. Sabe, isso chega até mesmo a ser terapêutico. É algo que faz a gente se sentir bem de estar naquele ambiente. E eu acredito que todo mundo que gosta de planta compartilha desse sentimento, né? De observar a natureza, e nesse momento que a gente está observando a natureza, a gente se sente mais próximo do mundo, a gente se sente mais próximo de nós, sentimos mais próximos dos nossos sentimentos. É um sentimento que só quem gosta de jardinagem entende como é. Mas também temos nossos insetos que indicam coisas negativas. Assim, eu não gosto de dizer que os insetos são negativos, porque tudo depende do equilíbrio do ecossistema. Por exemplo, lagartas podem ser ruins porque elas vão devorar as suas plantas, mas essas lagartas, se elas estiverem num ambiente equilibrado, vão ter predadores que vão comer a maioria delas. Mas uma ou duas vão chegar a se tornar borboletas. E essas são as borboletas que você aprecia olhando o seu jardim. Pulgões são insetos que na maior parte do tempo têm os seus lados negativos, pois eles enfraquecem as nossas plantas. Mas pensa que se você tem pulgões no seu jardim, em um nível controlado, né, vão aparecer joaninhas, porque elas comem esses insetinhos. O problema é quando o ambiente está desbalanceado, porque aí elas vão crescer loucamente e ninguém vai vir comer elas. Então, se você vai sempre jogar veneno ali no seu jardim, isso vai fazer com que eles morram, mas provavelmente eles vão voltar de novo, se você não criar esse equilíbrio no ambiente. Então, se você está vendo um excesso ali de insetos, remova eles. Remova os caramujos em excesso, que eles não estão tendo um predador. Você pode ser o predador desses insetos. E assim você vai, com o tempo, criar um ecossistema equilibrado e saudável. E pessoal, sinceramente, eu acho que isso é algo para ser pensado, sabe? Isso pode ser levado até para as nossas vidas, porque pensa comigo. Muitas vezes na nossa vida a gente vai se deparar com problemas e com coisas que vão deixar a gente desgostoso com a situação. E a gente quer arrumar isso da forma mais rápida possível, mas muitos problemas são maiores do que simplesmente resolver ali na hora, entende? Sabe, eu gosto de fazer uma analogia do jardim com um filho. Se você já teve filho e você sabe que a criança, por exemplo, tem o hábito de fazer birra quando ela quer alguma coisa, você pode na hora dar uma surra nela e falar: a gente não vai fazer isso e ponto final. Isso vai fazer com que ela pare de chorar no momento. Mas ela ainda tem o hábito de fazer isso, e esse problema ele vai voltar de novo. Com o jardim é a mesma coisa. Não adianta você simplesmente dar um tapa no jardim e achar que ele vai parar de chorar, porque jogar veneno é como dar um tapa no jardim. Ele ainda vai voltar em algum momento se o problema permanecer. É como a criança, ela vai voltar a chorar quando ela vê de novo aquilo que ela quer e ela não conseguir. Ai, pessoal, é incrível como a natureza é sábia e como ela tem coisas a nos ensinar, né? E todo mundo que gosta de jardim
cria essa habilidade fantástica de se conectar com a natureza e perceber essas pequenas coisas, né? Mas então é isso, pessoal, a gente chegou no final do vídeo, foi rápido o nosso bate-papo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Então, caso vocês tenham sugestões de vídeo, deixem abaixo. Mas bem, pessoal, a gente se vê. Tchau, tchau!